Meu Pai, amém. Glória a Deus. Pode receber. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui tá ótimo. Glória a Deus, aleluia. Esses microfones é sensível, a gente não pode tocar neles não, que eles desligam. Sal da paz, sal da igreja com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, eu vou ser breve. Aleluia. Aleluia. Como o Diogo sempre pergunta, vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Chegamos na quinta-feira, né? Já é outubro, faltam 3 meses já para o ano acabar. A gente não sabe se diz graças a Deus ou misericórdia, meu Deus, né? Mas acho que para o crente a gente diz graças a Deus, né? Porque tá bem pertinho dele chegar. Aí a gente diz graças a Deus. Vamos para Marcos 5, do 25 em diante. Do 25 ao 34. Marcos 5, do 25 ao 34. É um texto muito conhecido, a mulher do fluxo de sangue. Vamos contar um pouquinho sobre essa mulher muito conhecida, um texto muito conhecido. Ele vem falando muito ao meu coração, já faz uns dias, já era para mim vir falar dessa palavra uns dias atrás, mas eu estava um pouco atarefada lá no trabalho, e eu pedi o Jonilson para prolongar esses dias. Está um pouquinho mais para frente e deu certo hoje, graças a Deus. Porque não é na minha vontade, é na vontade do Senhor. E tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável, graças a Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, por nos trazer até aqui hoje para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que seja Tu, Senhor Deus, a cada momento, Pai. Que não seja eu, Senhor Deus, que Tu me diminua e cresça e engrandeça, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, que cada palavra que for dita aqui, Pai, que eu sei que Tu já estás aqui, Senhor Deus, desde o primeiro louvor, desde o primeiro momento, desde a oração, Pai, que Tu já se faz presente, Senhor, meu Deus. A cada membro que entrou dentro aqui por estas portas, Pai, veio aqui com um propósito, que foi para Te adorar e para Te ouvir, Senhor, meu Deus. Que a gente não saia da mesma maneira que a gente entrou, Pai, porque viemos aqui para Te buscar, Senhor Deus, e buscar o sobrenatural, Pai, porque é inesquecível e é inexplicável cada vez mais que viemos a Te adorar e Te buscar, Senhor, meu Deus. E hoje não vai ser diferente, Pai, eu creio, Senhor Deus.
Assim, Senhor Deus, como essa palavra, Pai, ela vem penetrando no meu coração há vários dias, eu creio, Senhor Deus, que ela vai, Senhor Deus, inundar o coração de cada membro que se faz aqui presente hoje, Pai. Eu creio, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E desde já, Senhor Deus, eu só venho a te agradecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Essa história é a história de uma mulher que sofria há 12 anos com a perca de sangue. Não eram 12 dias, né? Não eram 12 horas. Era uma mulher que a Bíblia diz que ela tinha condições. Os familiares deixaram ela, acredito eu, que numa vila. E disseram, daqui a alguns dias a gente vem te buscar. Só que se passaram dias, foram lá e nada. E daqui a alguns dias a gente vem aqui de novo. E nada. E foi se passando meses e meses. E ela começou a ficar desesperada. Porque não se passava. E aí ela começou a ficar mais desesperada. E foi procurar os médicos. Porque meses foram passando, anos foram passando. E ela começou a gastar tudo que ela tinha. Porque na sociedade, ela era afastada. Porque na tradição, ela era considerada como impura. Toda mulher tinha que ser separada nos seus dias, porque era considerada como impura. E ela era uma dessas mulheres. E ela foi separada da família. Olha quantos aniversários ela perdeu da sua família. Quantos dias de alegria, quantos almoços, quantos jantares ela perdeu, quantas festas. Porque ela foi separada. Imagina você ser separada da sua família porque você é considerada impura. Só porque você está perdendo sangue. E mais ainda, você está perdendo o seu dinheiro. Porque chegam para você e diz, vai naquele médico, que aquele médico ali, ele pode te curar. E ela foi, e o médico diz, olha, você vai tomar isso, 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 que você vai ficar boa. E ela vai e compra remédios e remédios, e não cessa. E ela volta para aquela vila. E ela vê as mulheres entrando lá, passando dias e saindo. E ela lá. E ela lá. E de vez em quando um familiar ia visitar, isso quem estou dizendo sou eu, não está na Bíblia. De vez em quando o médico, alguém ia visitar ela, e aí, já parou? E ela dizia, nada, ainda estou aqui. E a frustração começou a entrar no coração daquela mulher. E a decepção começou a entrar no coração daquela mulher. Imagine vocês, passou 1 ano, passou 2 anos. Passou 5 anos e aquela mulher lá. Ela começou a perder tudo que ela tinha. Todo o dinheiro que ela tinha, ela começou a perder o dinheiro. Até os familiares mais velhos que ela tinha da família, dos familiares, ela não podia ir nem no enterro dos familiares, porque ela era impura para ir até no enterro de alguém que já se foi. Ela não podia nem chegar perto. Se chegasse alguém e dissesse, alguém da tua família faleceu, tu não pode ir no enterro, tu não pode nem chegar lá, porque senão tu vai ser apedrejada. Imagine você. Assim era essa mulher. E ela começou a chegar, porque não era só o corpo dela que estava começando a ficar debilitado, mas o emocional daquela mulher estava começando também a ficar no limite. O emocional, a cabeça dela já estava no limite. Eu já não tenho mais nada. Eu não tenho mais família, porque eu não posso contar com meus familiares, eles não podem vir aqui. Eu não tenho amigos, não tenho nenhum parente. Eu não tenho mais dinheiro, porque já está indo, se esvaindo. Eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais nada. Então o emocional daquela mulher já estava também chegando no limite.
ela já estava indo junto com o sangue dela. Ela estava fraca, debilitada e emocionalmente acabada. E já tinha se passado 10 anos. E o pouco que ela tinha, vou dizer aqui nos dias de hoje, até as roupas dela já estava fazendo bazar das roupas que ela tinha. Porque o dinheiro que ela já tinha, ela estava fazendo bazar das roupas. Porque não tinha mais nada, ela já não tinha mais nada. Só que tinha o outro lado. E sabe quem era o outro lado? Jesus. Estava chegando. Vinha, sabe de onde? De Gadara. Olha aí. Vinha Jesus. Vindo de Gadara. Numa multidão apertando ele. E um pouquinho antes, parou para receber ele, prostrou os seus pés, Jairo, o principal da sinagoga. Chegou nos pés dele e disse: Jesus, tu precisa ir lá em casa, minha filha está morrendo. Eu preciso que o senhor vá lá em casa, porque essa história não é sobre essa mulher, é sobre Jairo. E ela entrou no meio. Sabe por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Uma vez eu ministrei aqui e perguntei: o que é que você está sintonizando? Hoje eu lhe pergunto: o que é que você está ouvindo falar sobre Jesus? Aí ela ouviu sobre a fama de Jesus. E qual é a fama que você está tendo sobre Jesus? O que é que você está passando? Nós temos hoje, aqui, os chamados para fora. Então, a nossa fama sobre Jesus. Qual é a fama que você está passando sobre Jesus? Porque aquela mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. Ela estava lá, mas tinha entre e sai de mulheres que vinham para aquela vila. Ela era fixa naquela vila, mas tinha mulheres que entravam e saíam. E mulheres que entravam e saíam falavam sobre Jesus. Ela estava debilitada, emocionalmente também. Mas mulheres que iam e entravam, não. Tinha mulher que chegava lá e dizia: mulher, tu ouviu falar? Jesus curou um cego. Eu estava lá, eu vi. Ei, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Tinha um homem que ele não andava. Jesus passou e curou, e o homem voltou a andar. Eu vi. Deixa eu te dizer, o filho de fulano de tal estava doente. Jesus foi lá e curou o menino. Ela ouviu a fama de Jesus. E aquele fogo no coração da mulher começou a acender. Começou a acender. Sabe, foi de pouquinho em pouquinho. Qual é a fama que você está falando sobre Jesus por aí? Qual é a fama que você está mostrando de Jesus por onde você passa? Você está falando de Jesus para as outras pessoas, acendendo o pouco que tem? Porque no mundo que está aí fora, está tão pouco essa chama, e você tem que soprar para poder acender. O tema das mulheres é que esse fogo não se apague. E ele ardeu no meu coração quando eu passei para o Jonilson. Porque esse fogo, ele não pode se apagar. Então você tem que assoprar para falar do amor de Jesus, da fama de Jesus. Todas as vezes que uma pessoa fala sobre Jesus, ela não fala assim, ó: ah, Jesus me curou. Ah, eu tinha uma doença e Jesus me curou. Ela não fala assim, não. Ela fala assim, ó. Porque eu falo assim, e eu creio que vocês falam assim: eu tinha uma doença e Jesus me curou. E como foi? Ah, era assim. Eu estava doente, estava desse jeito, eu estava assim, tal. E você vai contar toda a história do começo. E a pessoa fica empolgada, porque ela quer conhecer sobre Jesus. E começa a acender a chama.
E foi assim para essa mulher, todas as vezes que ela ouvia falar sobre Jesus, sobre a fama que ele tinha, está na Bíblia, diz, ela ouvia sobre a fama de Jesus. Ela começou a se decidir, é hoje, porque se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar. Ela saiu com a decisão tão grande na vida dela, com a expectativa que antes ela não tinha. Ela tinha essas expectativas dos médicos. Ela tinha essas expectativas quando falavam para ela que os médicos podiam curar. E essas expectativas começavam a morrer. E começavam a morrer o coração dela, a acabar com o coração dela. Mas quando ela ouviu sobre a fama de Jesus, o fogo começou a reacender no coração dessa mulher. E nós temos que fazer isso. Nós como cristãos temos que reacender no coração das pessoas aí fora sobre o amor de Jesus, e a falar sobre ele, o quão ele fez sobre a nossa vida e o quão ele está fazendo, porque ele ainda está fazendo milagres. Ele ainda faz milagres, sabe? E isso é maravilhoso. Eu estou para falar sobre esse testemunho, e eu sempre digo, Samuel, toda quinta-feira eu vou falar. Ele disse, não, mãe, não fala, não. Eu vou falar que é teu, mas eu vou falar. Há 5 anos o Samuel fez a cirurgia da perna. E está com 5 anos, o médico disse que quando ele fizesse 15 anos, ele tinha que voltar lá para saber se era para fazer ou não, mas provavelmente ele tinha que fazer. E aí quando a gente voltou lá, o médico disse que ia pedir, o médico pediu todos os raios-x novamente, mas provavelmente tinha que fazer a cirurgia. E ele é muito ansioso, ele disse que não é. Ele é muito ansioso. E ele disse, eu vou ter que fazer a cirurgia de novo e tudo novamente. Eu vou fazer só em dezembro. Eu disse, calma, rapaz. Espera. Tenha paciência. Eu vou precisar pelo menos terminar os estudos desse ano para poder fazer essa cirurgia tudo novamente. Eu tenho paciência. Aí a gente fez todos os raios-x, quase que ninguém conseguia entender a letra do médico, foi uma burocracia. Fez todos os raios-x. Quando a gente voltou lá, tomamos um chá de cadeira. Aí o médico olhou todos os raios-x dele e disse, não, aqui não vai precisar fazer cirurgia novamente, não. Isso é o Deus que a gente serve. Esse é um Deus maravilhoso. Isso é um Deus que a gente pode contar para todo mundo. Isso é um testemunho, isso é a fama de Jesus. Isso é a fama que a gente pode dizer, que o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais. Como aquela mulher que ouviu a fama de Jesus e ela saiu daquela casa decidida, se eu apenas tocar nas vestes do Senhor. E é isso que você tem que botar na sua mente todos os dias. Dias maus a gente tem, mas dias bons a gente tem com o Senhor todos os dias. Tem dias que a gente está mal, para baixo, e que o inimigo tenta nos derrotar. Mas a gente tem que perseverar e dizer, se eu apenas tocar nas vestes do Senhor. Se eu apenas tocar nas vestes do Senhor. Esses dias aconteceu um negócio ruim lá no trabalho. E aí eu cheguei e contei para o Diogo. Aí eu fiquei preocupada em perder o emprego mesmo, porque o negócio foi estreito. E aí eu estava vendo essa palavra. E aí o Diogo mandou uma palavra para mim. E eu disse, amém, eu creio. E eu lendo essa palavra, e eu disse, realmente, Senhor, é verdade. Se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu serei curada. Então, se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu sei que o Senhor é comigo. Que o mal, eu vou ficar livre desse mal. E eu disse, o Senhor é comigo, foi o Senhor que me colocou lá e só o Senhor que me tira de lá. E para a honra e glória do Senhor, o meu chefe estava viajando e quando ele voltou, eu contei a situação para ele. Ele disse, eu não quero saber não, vamos a resolver. E foi resolvido, e para a honra e glória do Senhor, e foi tudo resolvido.
E é assim que o Senhor quer fazer na tua vida. Hoje eu vim aqui para te dizer: se apenas tu tocar na veste do Senhor, tu será curado. O Senhor, Ele está lá só te esperando. Essas palavras não é muito sobre Jesus, não, é mais sobre a gente. O Senhor, Ele está esperando. É nós que temos que ir atrás do Senhor, não é o Senhor atrás da gente, não. É nós que temos que ir ao encontro do Senhor. O Senhor, Ele ia para a casa de Jairo. Ela que parou no meio do caminho. Ela que enfrentou a multidão. Enfrente a multidão para falar com o Senhor. Se for preciso, enfrente uma multidão. Se o teu problema é ter que acordar de madrugada para falar com o Senhor, enfrente a madrugada. Mas fale com o Senhor. Se o teu problema é ai, minha irmã, eu não consigo. É uma multidão que tu está tendo que enfrentar para poder tocar na orla do Senhor, em frente. Se é esse o teu problema, enfrente a multidão. Essa mulher, ela enfrentou, olha, ela estava há 12 anos debilitada emocionalmente, debilitada fisicamente. Uma mulher perdendo sangue, ela não, nos dias normais, ela fica altamente fraca. Imagine 12 anos. Ela não é ninguém. Mas ela enfrentou uma multidão que estava apertando Jesus, que estava apalpando Jesus de todos os jeitos, para apenas tocar nas vestes dele. E ela foi, e olha, tem outra coisa. Ela era impura. E ela foi curada imediatamente. E quando o Senhor olhou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, tem muita gente tocando. E o Senhor pergunta: quem foi me tocou? E ela, amedrontada, e ela teve que dizer, a multidão teve que parar para ouvir uma impura contar toda a história dela. Porque ela teve que contar desde o início toda a história dela. Muita gente vai ter que parar para ouvir toda a tua história, para poder tu dizer que Jesus te curou. Muita gente que não acredita em ti vai ter que parar para ouvir toda a tua história. Só para poder tu dizer: e foi Jesus que me curou. Tu acredita? E foi Jesus que me salvou. E foi Jesus que fez isso. Porque eu mesma, se fosse por mim, pode ter certeza, não era nada. Porque quando a gente vai contar uma história, a gente conta desde o início. Imagine quando é uma história que foi Jesus que fez um milagre. Aí é que a gente conta desde o início mesmo. Então, quando você for falar de Jesus, conte desde o início. Porque é a fama de Jesus que vai salvar outras pessoas. É a fama de Jesus. É através da sua vida. Eu já disse várias vezes, eu digo sempre para mim: nós somos o testemunho, nós somos a Bíblia viva, andante por esse mundo afora. Nós somos o testemunho vivo de Jesus. Porque tem muitas das pessoas que não querem ler a Bíblia, mas eles leem você. É através de você. É o seu testemunho, mesmo que você não abra a boca, mas é o seu testemunho vivo assim, que as pessoas vão ler, é através de você. Esses dias, semana passada, eu fiz um treinamento lá no trabalho, porque o grupo agora está fazendo treinamento de diversidade, de essas coisas de diversidade. E aí, dentro desse treinamento, a gente teve que formar um grupo. E dentro desse grupo houve um tema que era sobre
desafios que as pessoas tinham que criar. Era um tema, eles deram um tema específico e tinham que criar conflitos. E o tema que foi pego por meu grupo era de raças e religião. Olha, logo quem? Logo eu. Sobre religião. E o conflito era: um crente tinha que ter um conflito com uma pessoa que era trans, vestida com a roupa de candomblé, entrando no banheiro. Eu fiquei só ouvindo, eu disse, como é? E aí começaram a discutir, eram 6 pessoas. Esse era o conflito, porque eles iam brigar, eles iam discutir, tinha que ter um segurança e uma pessoa da limpeza que iam parar esse conflito. Eu trabalho num shopping. E ia ter esse conflito dentro do banheiro. E nós tínhamos que, como é que a gente ia fazer com esse conflito? E aí começaram a discutir e eu fiquei só olhando. E aí começaram a atacar as pessoas crentes. Aí eu disse, gente, como assim? Por que tem que ser o crente? Quando eu ia começar a falar, aí uma das meninas que trabalha comigo disseram assim, por que vocês estão colocando o crente? Por que não colocam uma pessoa que é religiosa, em vez de colocar uma pessoa que é crente? Porque a Nath, ela é crente e ela não é assim. Aí eu disse, opa. Oi? Então, ela tomou a minha frente. Eu ia falar, ela falou por mim. Porque a Nath, ela é crente e ela não é assim. Eu tenho certeza que se houvesse um real conflito desse, ela não ia ser desse jeito. Eu disse, oi? Olha. E aí a outra pessoa que também trabalha comigo, que estava no meu grupo, disse, realmente, bote aí, em vez de ser crente, bote aí uma pessoa que é religiosa fanática. Porque não é só crente, católico também é religioso fanático. Aí eu disse, oi? Opa, estou só ouvindo aqui. Fala mais, Jesus. E aí eles falaram lá, entraram no conflito lá, e eu fiquei só segurando. Eu estava que nem o Diogo no terceiro ano, eu estava só segurando o cartaz. E aí eles resolveram. Então o que eu quero dizer com isso é que o meu testemunho como cristão, falaram para elas que eu não sou daquele jeito. E que o testemunho de vocês é a fama de Jesus lá fora. É o que vai dizer para aquelas pessoas que se elas tocarem na orla de Jesus, elas vão ser curadas. Quando o Senhor diz que nós somos o sal da terra, é porque o sal não é só que dá gosto, mas é o que o sal dá sede. E nós temos que dar sede e sede de Jesus. Temos que dar sede às pessoas para que elas tenham sede de Jesus. E que nós somos a luz do mundo para que elas possam ser guiadas até Jesus. Aquela mulher, ela teve sede de Jesus pela fama dele. E ela foi guiada. Ela enfrentou a multidão para se encontrar com Jesus. Ela teve a convicção de que através ela poderia romper aquela barreira. Ela poderia, através das dores que ela estava sentindo. Ela estava sentindo tudo, mas ela rompeu tudo aquilo para se encontrar com o Senhor. Então, o que eu vim te dizer hoje é: rompa. Tenha convicção de que o Senhor, você pode botar na sua mente que se apenas tocar na orla do Senhor, você vai ser curado. Rompa a multidão. Se é para tocar na orla do Senhor e ser curado, rompa a multidão. Tenha essa convicção. Você vai sair dessa vila de 12 anos e vai voltar para o seio do Senhor. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor e orar. John, coloca.